bem, o nosso pano de fundo está montado, o nosso palco está montado. O nosso palco é a matéria, massa, o espaço e o tempo e as leis de Newton. Esse é o nosso palco. Agora vamos usar esse palco, vamos desempenhar nesse palco. Para desempenhar nesse palco, a gente vai olhar para a segunda lei, que é o elemento fundamental que vai nos permitir previsões quantitativas, e vamos ver de que maneira a gente trabalha com ela. Como eu disse antes, se a gente sabe a segunda lei, a gente já sabe mecânica. Agora, a gente tem que aprender a trabalhar com essa segunda lei de uma forma eficaz. E nós vamos mostrar hoje como é que a gente usa a segunda lei em diferentes sistemas de referência. E isso aí vai trazer para a gente algumas novidades. Então, vamos lá tratar da segunda lei. Primeiro, nos referenciais nos sistemas de referência mais simples possíveis, que são aqueles que envolvem coordenadas cartesianas. E por que esse sistema é simples? Porque os vetores unitários, os versores de um sistema cartesiano não dependem do tempo. É isso que faz com que essas coordenadas sejam tão simples, né? Então, em coordenadas cartesianas, o vetor posição, que é em geral o nosso objetivo, obter o vetor posição, ele tem 3 coordenadas, na verdade, e essas coordenadas eu posso escrever assim. Eu devia ter começado dizendo assim, ó. A segunda lei de Newton é a nossa base. A segunda lei de Newton é uma lei vetorial, né? Que está escrita em algum lugar aqui. Não, então eu vou escrever ela aqui. É uma lei que envolve vetores. Para a gente trabalhar com vetores, trabalhar com vetores não é uma coisa simples. É uma maneira boa da gente trabalhar com vetores é a gente trabalhar com as suas componentes. Então é por isso que eu estou aqui focalizando coordenadas cartesianas e as componentes desses vetores nessas coordenadas. Nós aprendemos na aula passada que porque os versores x chapéu, y chapéu e z chapéu são constantes, quando eu tomo a derivada do vetor posição, isso só vai afetar os valores das componentes e não os versores, né? Então, a velocidade, que é r ponto, vai ser x ponto x chapéu, mais y ponto y chapéu, mais z ponto z chapéu. E a segunda derivada, que é o que nos interessa diretamente para que a gente use a lei de Newton, ela vai ser... Por outro lado, a força também é um vetor que eu posso decompor em componentes nesse mesmo sistema cartesiano, e ele também vai envolver as componentes fx, x chapéu, fy, y chapéu, fz, z chapéu. A segunda lei de Newton diz que isso aqui, a força tem que ser igual a m vezes a aceleração, que é a derivada segunda do vetor posição, r dois pontos. E para que m vezes r dois pontos seja igual a f, é necessário que as componentes cartesianas sejam iguais para cada um dos eixos. Então, eu transformo uma equação vetorial em 3 equações escalares, que são... E foi isso que você fez na sua Física 1, né? Na sua Física 1 você estudou problemas simples de mecânica em coordenadas cartesianas. E o que você fez foi usar essa decomposição para estudar esses problemas, né? Vamos fazer um exemplo aqui de como é que a gente faz isso. Um exemplo você que está cansado de conhecer, mas outra vez, quando eu quero apresentar alguma coisa nova, alguma manipulação, alguma maneira de fazer manipulações novas, eu prefiro começar com um exemplo conhecido, porque o exemplo em si não é desafio. O desafio é como a gente trabalhar, como a gente mexer com os símbolos, né? E o exemplo é aquele exemplo do primeiro dia do seu curso de Física, né? É um bloquinho descendo um plano inclinado. Então imagina que eu tenha um bloquinho
que parte do repouso e acelera para baixo num plano inclinado. Eu estou descrevendo qual é a situação que eu vou analisar, tá bom? Eu vou fazer um diagrama, um desenho para representar esse fato. Aqui está um plano inclinado. Eu vou chamar de θ o ângulo que essa rampa faz com a horizontal. Aqui está o meu bloquinho na sua posição inicial. E eu anuncio para você que ele está acelerando para baixo nesse plano inclinado. Ok? Eu quero descrever o movimento deste bloco. Daí o que a mecânica faz, não é? Eu quero, uma vez que eu sei as forças que estão agindo sobre esse bloco, eu vou descrever o seu movimento. Eu vou estabelecer a conexão entre força e movimento. Quais são as forças que esse bloco está sofrendo? A força peso, como é que eu desenho essa força? Vertical para baixo. Como é que se chama? Peso de P, vai? O que mais? Normal, vai ficar assim, pronto. Aqui está normal. O que mais? Atrito. Tá, então vamos desenhar uma força de atrito aqui. Qual é a natureza dessa força de atrito? É um atrito cinético. Então eu faço ele apontar para onde? Isso, ele é paralelo à rampa, contrário ao movimento. Vou chamar isso aqui de força A de atrito. Tá bom? Muito bem. Para resolver esse problema, eu tenho que usar a lei de Newton. Mas a lei de Newton na forma vetorial é difícil da gente trabalhar. Então, para a gente trabalhar com ela, eu vou escolher um sistema de coordenadas e trabalhar com as componentes desses objetos. Como é que eu vou escolher esse sistema de coordenadas? O eixo x paralelo a quem? A horizontal. A superfície da rampa? Por que não horizontal? Não tem nada de errado, né? Em escolher o eixo x na horizontal. Não está errado. Só vou complicar minha vida inutilmente, porque se eu escolho um eixo x na horizontal, isso significa que forças desconhecidas, como por exemplo a normal e a força de atrito, terão componentes em dois eixos distintos, o que é muito desagradável. Então é conveniente escolher os eixos de tal forma que essas forças só tenham componentes num deles. E a melhor maneira de fazer isso, como diz Bianca, é escolher o eixo x paralelo à rampa. Porque nesse caso, a normal não terá nenhuma componente nessa direção. Verdade? Por outro lado, então eu vou escolher aqui o eixo x paralelo à rampa. Aqui está o eixo x em laranja. E o eixo y, como é que eu vou escolher? Ele tem que ser perpendicular ao eixo x. Eu poderia escolher ele apontando para cima ou para baixo. Eu vou escolher ele apontando para cima. Desculpe, aqui o desenho vai ficar feio. Aqui está o eixo y, tá? E onde é que está o eixo z? Afinal de contas, trata-se de um problema em 3 dimensões, em princípio, né? Por que ele está saindo do quadro e não entrando? Por quê? Mateus, porque eu quero que esses 3 eixos formem um triedro direto. Eu quero que x girado para y me dê z. Eu quero que o produto vetorial de x por y versores dê z. Se eu escolhesse o eixo z para dentro, x vetor y daria menos z. Não tem nada de errado com isso, mas você tem que tomar cuidado com o que você está escolhendo. Se você tiver em dúvida sobre o que escolher, escolha um triedro direto, que vai te dar menos problema, tá? Então o eixo z aponta para fora. Quando eu quero representar uma coisa que aponta para fora, eu faço assim, ó. Aqui está o eixo z. É como se fosse uma flecha e você está vendo a pontinha dela, tá? Aqui está o eixo z. Muito bem. Escolhi os meus 3 eixos. Vamos então decompor a segunda lei de Newton nesses 3 eixos. Vou começar pelo eixo z. Vamos olhar aqui a equação para z. Fz é mz 2 pontos. Tem alguma força na direção z, David? Não? Você garante isso? Ok, então Fz é 0. Na direção z, nós temos Fz igual a 0. Se Fz é igual a 0, isso implica em que mz 2 pontos seja 0. Legal? Portanto, que z 2 pontos seja 0. Se do z 2 pontos é 0, eu integro essa equação uma vez, eu vou obter que z ponto é constante. Legal? Como na situação inicial esse bloquinho não está se movendo na direção z,
Então, Z ponto inicial é 0 e continua sendo 0. Eu poderia resolver esse problema com uma rampa mais larga e o bloquinho começando a se mover na direção Z. Eu não vou resolver isso, você vai numa lista de exercícios, tá? Aí, nesse caso, ele saiu de uma situação super simples, então Z ponto é 0 e Z também é 0, porque ele não sai do lugar, ok? Na direção Z ele não sai do lugar. Vamos olhar agora para a direção Y. Muito bem, o que a gente sabe sobre a direção Y, Bruno? A normal está na direção Y. A normal aponta para Y positivo ou para Y negativo? Legal, então eu vou dizer que ela é f em Y, N, é normal. O que mais? Tem uma componente do peso. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Se esse ângulo aqui é θ, este outro aqui, ele tem lados perpendiculares mutuamente aos lados que formam θ. Portanto, ou ele é suplementar ou é o próprio θ. Nesse caso, é o próprio θ que está aqui, né? Então, a projeção do peso na direção Y envolve o cosseno desse ângulo. E mais, aponta para baixo. Para baixo aqui é o sentido negativo, né? Então, é menos mg cosseno de θ. E o que eu sei a respeito do movimento na direção Y? Não há movimento na direção Y, né? Eu sei que esse bloco certamente não sai voando, nem penetra pela rampa dentro, verdade? Então, na direção Y, não acontece nada com ele. Então, se não acontece nada com ele, a Y de t vai ser constante, e pela minha escolha de origem, Y de t vai ser constantemente igual a 0, Y ponto também, Y dois pontos também. Esta equação não me ajudou a determinar o movimento, mas me ajudou a determinar forças. Não é verdade? A partir dessa equação eu posso descobrir quem é a força normal, por exemplo. Mas eu não quero isso. Eu quero saber a respeito do movimento dele. Quero, por exemplo, saber qual é a distância que ele percorre num dado tempo t. Tá bom? Então falta eu olhar para o eixo x. Obrigado. Que é o eixo que de fato interessa. Outra vez, as forças que agem no eixo x, o componente do peso, aponta no sentido positivo ou negativo? No sentido positivo. Então vai ser mg. E qual é a função trigonométrica que eu vou usar ali? Se você tiver dúvida, você já usou o cosseno, não pode usar duas vezes, tá? Então aqui tem que ser seno. O que mais? Tem atrito, né? E o atrito... Atrito aponta no sentido negativo, então vai ter um sinal de menos aqui, menos o A, que eu chamei a força de atrito de A, né? A de atrito. Né? Mas a gente sabe associar essa força de atrito com os outros parâmetros desse problema, não sabe? Como é que a gente faz? É μ vezes a normal? Sempre? Porque se trata de um atrito cinético. Se fosse atrito estático, não era assim não, né? Lembra disso? Então é μ vezes a normal. A normal eu posso até copiar direto daqui de cima, né? Porque essa equação já me diz qual é a normal. Isso aqui é m vezes g vezes o cosseno de θ. E isso tem que ser igual a mx dois pontos. Pronto. Está montado o meu problema. Nós dizemos que a segunda lei de Newton, na hora que eu a escrevo desse jeito, ou melhor, a segunda lei de Newton é a equação de movimento da mecânica. E a gente vê aqui por quê? Porque é a equação que vai determinar como é que o movimento vai ser. Vamos resolver essa equação.